Ao longo do curso você já me ouviu falar sobre Media Query. Talvez eu não tenha explicado a fundo ainda, e realmente a gente vai ter um capítulo só sobre Media Query, mas a gente precisa ter uma noção, pelo menos, para você conseguir entender melhor até as coisas que eu vou continuar falando. Graças ao Media Query é que a gente consegue ter as coisas tão incríveis que a gente tem hoje no design responsivo. Primeiro vamos consultar aqui um link, Media Query CSS 3W3C. Se você vier aqui, você vai encontrar esse link aqui, ó, Media Query W3C. Aqui você tem a regulamentação, a partir de que versão começou a dar suporte, etc, etc, etc. Já. E aqui eu tenho todos os detalhes, todas as features que ela tem. Inclusive, a gente vai trabalhar com todas elas no capítulo 3, como eu falei. O capítulo 3 é, na verdade, um curso de Media Query. Joia. Bacana. Quando a gente vem aqui, vou pegar esse layout aqui. E eu vou aqui em View, cadê, Key Developer, View Source. Olha só. Graças ao Media Query que a gente consegue criar as coisas magníficas que a gente consegue criar. Ou seja, como é que funciona um Media Query? Bom, é isso que eu vou dar uma pequena explicação. Quando o usuário acessa o seu site, ele está acessando, obviamente e obrigatoriamente, de um dispositivo. Seja um notebook, seja um celular, seja um tablet, enfim. Se ele está acessando de um dispositivo, obrigatoriamente ele tem uma resolução. Seja uma resolução de tela, ou seja uma resolução de device. Ou melhor, ele tem os dois, na verdade. Mas a gente sabe, e no caso do smartphone, né? No caso de desktop, ele tem basicamente só uma resolução. Mas a gente sabe o seguinte, ele tem uma largura de tela, ele tem uma densidade de tela. Então, o que é o Media Query? O Media Query, ele permite com que a gente crie essas regras específicas. Por exemplo, eu sei que os usuários de iPhone têm uma largura de 320, né? A parte de 320 no caso na vertical, ou na horizontal, perdão. O celular na vertical, mas a largura é da horizontal. Então eu posso criar um Media Query só para quem usa iPhone. Então eu vou falar Only Screen. E aí eu vou pensar, bom, o professor Adriano explicou que eu posso usar a largura do device ou eu posso usar a largura da tela. Se eu vou usar a largura da tela, é width. Se eu vou usar a largura do dispositivo, é device. Se eu quero falar que tem que ser no mínimo essa largura que eu vou especificar, então min device width. A gente vai ver isso aqui com muito, mas muito detalhe no capítulo 3. Então aqui eu vou falar, ó, 320, tem que ser no mínimo 320 pixels e no máximo 480 pixels. E aqui vem toda e qualquer regra que você quiser criar de CSS. Pode ser uma classe, pode ser um ID. E aí você que vai determinar. O mais importante é você entender que a gente cria regras. O Media Query é criar regras. E isso graças ao CSS 3. Era um pouquinho mais chato antes dele, mas o CSS 3 facilitou bastante com essa implementação do Media Query. Outro ponto que eu quero comentar com você, abrir a sua mente para que você comece a pensar, é o seguinte. Quando a gente cria um site grande, um site complexo, a gente tem um CSS muito grande. Eu particularmente prefiro CSS em bloco. O que seria o CSS em bloco, Adriano? Eu estou meio esquecido lá das aulas de CSS, então vamos lá. Eu criei aqui uma classe para formatar a fonte. Vou chamar ela de formata fonte. E aí eu vou trabalhar com ela. E aí eu vou colocar aqui, ó, formata fonte. Eu vou colocar aqui um font family. Vou pegar qualquer um aqui, ó, o que menos importa é o que eu vou determinar aqui. Eu vou colocar um font size 16, eu vou colocar um
um text align center. Eu vou colocar um color cinza. Tá, beleza. Quando eu estou criando CSS, eu tenho basicamente duas regras pessoais, tá? Isso é uma coisa totalmente verídica, não é uma coisa que eu estou falando pro curso. Eu estou realmente comentando uma coisa que eu faço no meu dia a dia. Primeiro, eu mantenho uma ordem crescente, no sentido de uma ordem crescente, ou seja, uma classificação. Eu procuro colocar sempre em ordem alfabética. Então, se eu for criar uma classe chamada, por exemplo, container, opa, o C tem que vir antes do F, não é não? Então eu vou fazer isso aqui. Uma classe chamada container. Joia. Então, essa é uma prática que eu uso, ou seja, eu sempre tento colocar em ordem alfabética, essa classificação em ordem alfabética. O segundo detalhe é, como eu falei para você antes, eu prefiro em bloco. Só com em bloco, por exemplo, a gente pega o site do Cursos IAG hoje, vamos pegar aqui até para eu não falar mentira. Eu vou pegar aqui cursosiag.com.br. E o bacana é que no momento em que eu estou gravando esse curso, a gente ainda não colocou no ar a versão mobile. Então o CSS que vocês vão ver aqui é o CSS só do site. Eu vou pegar o código aqui. E vocês vão perceber que a gente tem uma quantidade bem... Style sheet. Ok, tá. Ele não... Ok, aqui é só da fonte. Aqui é só do modal. Deixa me ver. Vamos descer mais um pouquinho aqui. Aqui. Então, ó, aqui ele está um CSS comprimido, né? A gente faz uma compressão dele para o desempenho do site melhorar e hospeda ele em um servidor para ficar ainda mais rápido. Mas aqui a gente tem mais ou menos cerca de 300 a 400 linhas de CSS. E quando eu falo linhas mesmo, tá? E não bloco. Então, por exemplo, se o layout fosse feito em bloco, como é um jeito que particularmente eu gosto de fazer, a gente teria mais de 1000 linhas. O que é um problema, porque você fica com uma barra de rolagem muito grande. Então, por exemplo, eu já não trabalho mais em linha, eu já não trabalho mais em bloco. Hoje eu trabalho em linha, porque aí você fica com uma linha para cada um, tá? Para cada classe, para cada elemento, enfim. Então perceba que eu tenho 300 e poucas linhas. Então as regras são bem numerosas, digamos assim. Então, por exemplo, aqui eu teria... Então você percebe que o espaço diminui muito. Agora você imagine quando você tem um CSS para o desktop, um para um tablet, outro para um tablet na horizontal, um para o smartphone, outro para o smartphone na horizontal. Se você tinha 300 linhas, vamos colocar aí que você passe para 1500 linhas. Se você usar em bloco, que eu tive que abandonar por conta disso, se você usa em bloco ainda, você vai ter aí, dependendo do site, 4 a 5 mil linhas de CSS. Então você imagina o trabalho que dá para gerenciar esse CSS. Agora, todo esse detalhamento foi para chegar no ponto crucial. Vale a pena ter tudo isso em um CSS ou é mais interessante no momento em que ele acessar, ele chamar o CSS? Vamos pensar um pouquinho. Eu estou acessando o site a partir do smartphone. De que me interessa a regra do desktop? Adriano, vamos lá. Interessa. Eita, pois é, não interessa. Por que não interessa? Porque não interessa, eu estou acessando do celular. Então ele vai carregar 400 linhas de CSS. Se estava em bloco, 1000 e poucas linhas. Vai consumir banda de internet, que a gente sabe que nem todo mundo usa Wi-Fi ainda. Muita gente usa 3G ou pior do que 3G. Então eu estou fazendo o cara consumir uma banda desnecessária. Então você imagine que na hora que eu estou criando aqui uma HTML, eu vou criar aqui, dar um Ctrl N, eu vou criar uma HTML. Eu posso chamar aqui, na hora que eu vou chamar um CSS,
sei lá, vou colocar estilo.css, mídia, eu posso criar uma regra, tá? Eu posso criar uma regra de media query aqui. Então ele valida a regra, se ele validar a regra, ele chama o CSS. É muito mais prático. Você separa 4 CSS diferentes e o que ele validar, ele vai carregar o CSS. Muito mais prático do que ele carregar o CSS para todas as telas quando o cara está acessando só do celular e nunca vai precisar dos outros 4. Bacana? Isso foi algo para que vocês já começassem a pensar, e quando a gente começar realmente na prática a desenvolver, que eu voltar à questão de desempenho, vocês vão perceber que a gente vai usar mais de um CSS, a gente vai chamar quando de fato for necessário, ok?